Aí, pessoal, a aula que vocês terão na segunda-feira é sobre apendicite aguda com ênfase no diagnóstico diferencial. A aula essa que será ministrada pelo professor Renato Viano Soares. O objetivo dessa apresentação que nós estamos fazendo agora é simplesmente passar para vocês os pontos principais que vocês devem atentar. Ou seja, síntese e objetivos nesse caso, a fim de que vocês possam então saber que pontos são aqueles que a gente vai mais chamar atenção. Aqui nós separamos em 5 os objetivos dessa aula, sendo primeiro para vocês darem uma boa olhada em anatomia cirúrgica da região seco-apendicular. O segundo ponto é a fisiopatologia da doença, ou seja, da apendicite aguda em si. O terceiro ponto é o entendimento do quadro clínico que os pacientes apresentam, assim como o diagnóstico que deve ser feito, seja através de laboratório e imagem. O quarto item diz respeito às formas de tratamento, sendo indiscutivelmente aquela que nós vamos enfatizar é a cirúrgica, porém também com o uso do antibiótico terapêutico ou profilático. As situações especiais seria o quinto item, e quando nós falamos em situações especiais, nós queremos que vocês atentem aos pacientes com extremosidade, ou seja, muito jovens, crianças então em idade bem baixa e também pacientes idosos, assim como doenças que levem à imunossupressão ou então o uso de medicação tipo corticoide que levem à imunossupressão, assim como gestantes que têm uma característica interessante sob o ponto de vista anatômico para esses pacientes, ok? Bom, dando seguimento aqui rapidamente, enfatizando, lembrando que esses slides são puramente para enfatizar os pontos principais, cabe a vocês estudarem para que na aula de segunda-feira possamos então tirar as dúvidas necessárias e que possamos consequentemente ampliar o nosso conhecimento. No que diz respeito a essa anatomia cirúrgica, quero que vocês atentem aqui à vascularização da região seco-apendicular, observando aqui a artéria iliocecal, lembrando que normalmente a artéria apendicular é um ramo dessa artéria e que precisa ser ligada, ou seja, desconectada aqui, seja com liga-clipe numa cirurgia laparoscópica ou com fio numa cirurgia convencional, mas enfim, entender essa anatomia é fundamental. A fisiopatologia da doença é sabido que na maior parte dos casos de apendicite aguda, como vocês verão no estudo que vocês vão fazer, a causa base é justamente a obstrução do lúmen do apêndice, usualmente por um fecalito. Então, observar a partir dessa obstrução o que ocorre em relação à vascularização do apêndice, a drenagem venosa, o edema e quais, consequentemente, são as formas que a gente pode classificar um apendicite. Ou seja, edematosa, supurada, perfurada, com necrose. Observar atentamente essa classificação, porque dela depende depois o tratamento. Ok? Na sequência, observar como é feito o diagnóstico. Claro que a história clínica é fundamental, como em toda a medicina, portanto, observar os passos do exame físico, além da história, dos dados de história, assim como os principais exames de imagem que podem nos auxiliar no diagnóstico de apendicite aguda, ok? Isso é importante que vocês leiam antes os detalhes semiológicos e de análise laboratorial e de imagem para que possamos discutir na aula, ok? Finalmente, aqui a parte de tratamento, com ênfase, claro, ao tratamento cirúrgico, se laparoscópico ou convencional, aqui algumas imagens do tratamento cirúrgico laparoscópico, onde deve ser feito o passo a passo da cirurgia, que obviamente a gente vai discutir melhor na aula expositiva e de discussão na segunda-feira. As situações especiais, como ainda naquele slide inicial, principalmente observar os pontos diferentes de uma possível posição do apêndice, da ponta do apêndice, e observar que, por exemplo, na gestação, a tendência é que esse apêndice se localize mais próximo de flanco direito ou até hipocôndrio direito, dependendo do tempo gestacional, e qual é a melhor época da gestação para se fazer um procedimento. Nos casos de pacientes idosos e muito jovens, a tendência é de se pegar uma apendicite aguda já mais complicada devido ao grau de infecção no momento em que se dá o diagnóstico. Enfim,
é possível atentar a esses pontos na leitura que vocês fazem prévia à aula. Aqui uma bibliografia que pode ajudá-los nesse momento. Nós gostamos muito do livro do Dr. Júlio Coelho, que é Aparelho Digestivo, Clínica e Cirúrgica. Tem lá o capítulo próprio da apendicite aguda. Para quem tem eventualmente outros livros, como Schwartz, como Sabiston, também servem como uma boa leitura de texto. E aqui o link de 2 artigos para que vocês possam baixar e dar uma olhada, que são interessantes também para complementar o nosso conteúdo para a aula de segunda-feira. Então, espero ter ajudado com essa síntese e vamos nos ver na segunda-feira às 3h30 da tarde. Um grande abraço.